Olá, irmãos, irmãs. Então, hoje vamos continuar os nossos devocionais no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, agora então dos versos 3 ao 9, onde nós vamos ver que em algumas situações as boas obras ou as boas ações, elas podem ser desvalorizadas ou mal compreendidas por aqueles que estão ao nosso redor. Então, o texto nos diz o seguinte, versos 3 ao 9. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então, vemos ali naquele momento Cristo, então ali em Betânia, como diz o texto, junto à mesa, reclinado à mesa, na casa de Simão, um leproso, muito provavelmente um homem que Cristo havia curado da sua doença, da lepra, Então, eis que chega uma mulher, trazendo então este vaso de alabastro com esse preciosíssimo perfume de nardo puro, como diz o texto. E essa mulher, segundo o Evangelho de João, o Evangelho correlato a esse evento, no capítulo 12, no verso 3, nos diz que é então Maria, irmã de Lázaro e Marta. Então nós podemos entender também que Maria conhecia Cristo, que ela sabia o que estava fazendo ali naquele momento e o que ela viria a fazer então, como diz o texto, Então ela traz então o alabastro, o vaso de alabastro, que o alabastro era um tipo de mármore utilizado para fabricar jarros luxuosos, O nardo puro que estava ali dentro então daquele jarro, daquele vaso, era um perfume preciosíssimo também, ou raríssimo, Então ela tinha um conjunto bastante caro em suas mãos. E eis então que ela quebra aquele alabastro, derrama o bálsamo, ali sobre a cabeça de Cristo, até os seus pés. Então isso demonstra, da parte de Maria, da parte desta mulher, um sinal de honra e respeito por Cristo, e como aquilo provava a sua gratidão e o seu amor pelo nosso Senhor Jesus. Então, daí na sequência, eis que nós vemos a reação dos discípulos, quando eles então indignaram-se por aquilo que ela estava fazendo, porque eles achavam que aquilo era um desperdício de bálsamo, E nós entendemos que é os discípulos, porque isso nos é dito também lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 8, quando ele traz mais detalhes neste mesmo evangelho, neste mesmo evento, E no verso 5, então, eles dizem, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E então murmuravam contra ela, E quem diz isso, conforme também o Evangelho de João, no capítulo 12, no verso 4, é Judas Iscariotes. E ali ele nos dá uma dimensão do quanto valia, então, aquele perfume que Maria, aquela mulher, estava trazendo, Quando ele diz ali mais de 300 denários, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 9 também, diz que era muito dinheiro, aqueles 300 denários. Em outros lugares nós entendemos que aquilo equivalia aproximadamente ao salário de um ano. Ou ainda também era equivalente a 10 vezes mais do que Judas iria vir a aceitar para trair Jesus. Então, daquele comportamento então dos discípulos, nós vemos muita coisa que acontece hoje em dia. Quando nós investimos, por exemplo, o tempo, os recursos financeiros, nossos recursos financeiros, quando nos dedicamos à política e aos prazeres deste mundo, nós não somos acusados de forma nenhuma. Porém, quando nós nos consagramos ao Senhor Jesus, quando nós investimos tudo aquilo que nós possuímos no reino de Deus, as pessoas nos passam a chamar ou a olhar para nós como loucos, Dizendo muitas vezes que nós estamos fora de nós mesmos, que nós perdemos o juízo, que eventualmente somos fanáticos, ou seja, que tudo isso é um desperdício, assim como os discípulos também falaram, Então que nós, ao passarmos por estes momentos, que nós nos lembremos que isso já é uma acusação antiga, que isso já aconteceu no passado,
que nós saibamos então passar por isso, por essas acusações, sem nos importar com o que dizem, né? Entendendo que o sacrifício da cruz, de fato, merece, é proporcional a tudo isso, né? Que nada é dispendioso quando é dado a Cristo, né? Que nós possamos fazer o máximo por Cristo, assim como Maria estava fazendo naquele momento, né? Mas então nós temos a resposta de Cristo, né? No verso 6, quando ele diz, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Então, muitas vezes, essas pessoas, elas então nos molestam, né? Por causa de Cristo, por inveja deste momento, por malícia, eventualmente, por uma ignorância de não conhecer realmente quem Cristo é, ou também por talvez não quererem ver o verdadeiro evangelho, né? Não quererem praticar o verdadeiro evangelho, né? Dar o máximo de si pelo verdadeiro evangelho, né? E Cristo ainda continua ali no verso 7 dizendo, né? Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Então, era uma questão também de oportunidade única aquele momento, né? E Maria, com certeza, de fato, sabia disso, né? Ou seja, Cristo de forma nenhuma estava deixando os pobres de lado, de forma nenhuma ele estava dizendo que nós não deveríamos nos importar com os pobres, né? Então isso continuava sendo de fato importante, justo, mas naquele momento importar-se com Cristo era mais importante ainda, né? Ou seja, de qualquer forma, importar-se com Cristo é mais importante, mas aquele momento era de fato mais significativo, né? Então no verso 8, Cristo continua também dizendo, né? Ela fez o que pôde, né? Maria fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então, muitos dizem ou pensam que fazem tudo o que podem, né? Que estão dando o máximo de si. Mas então Maria, ou aquela mulher, né? Como Cristo disse, ela de fato realmente fez tudo o que pôde, né? Tudo o que estava ao seu alcance, né? Deu o seu melhor naquele momento, o seu melhor perfume, né? Então ela estava com aquele gesto novamente, né? Anunciando também, confirmando a própria morte de Cristo, que viria a acontecer brevemente dali a alguns dias, né? Então ela estava contribuindo até mesmo para o próprio acontecimento de Cristo, né? Pré-anunciando o acontecimento de Cristo, confirmando também, né? E eis que o reconhecimento dela é dito também no verso 9, ali, Cristo continuando a nos ensinar, a nos falar, né? Que ele diz que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, ou seja, aquilo que ela fez, de fato, era grande, era significativo, era importante, então isso seria, de fato, lembrado, né? Então que nós possamos ser como Maria, como esta mulher, né? Nos dedicar ao máximo para o reino, para a obra de Cristo, que nós continuemos a trabalhar, lembrando que os olhos de Cristo estão sobre nós, sobre tudo aquilo que nós fazemos, e que nós não nos importemos com o que os homens dizem, com o que as pessoas ao nosso redor dizem, com relação à nossa dedicação ao reino de Deus, que nós possamos de fato estar investindo todos os nossos recursos, todo o nosso tempo no reino de Cristo, né? Porque no último dia nós seremos então recompensados, teremos o nosso galardão pelos sofrimentos, pelos momentos de sofrimentos que nós passarmos nesse mundo. Então que nós continuemos orando, buscando a Cristo incessantemente. Amém?